Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mente A Podcast. Você tá bem, Will? Como é que você tá, cara? Estou muito bem, filho. E você? Estou. Estou mais feliz porque eu estou te vendo agora. Ó, cara. Nossa, esse cara é muito fofo, né? Ah, que isso, cara. Mas fora das câmeras você vai conhecer, você tem que conhecer o verdadeiro Will. Não, tô brincando. Cara, tô muito feliz porque hoje a gente estreia o nosso segundo convidado do ano, né? Cara, esse ano eu acho que a gente vai parar, sei lá, a Globo me chamou esses dias, eu não podia estar falando sobre isso, né? Sim. Chamou esses dias querendo comprar já o podcast e tal. Não. Se subir umas porcentagens aí, a gente pode pensar no assunto. Pode pensar, né? Mas só depois, porque a gente tem muito convidado interessante pra buscar agora. Então a gente Pessoas- ainda quer manter nosso senso de... Humildade, um pouquinho exatamente. humilde, né? Passar um pouco humilde assim, é que a gente não é. Mas, cara, ó, falar pra você, eu tava conversando aqui com o nosso convidado antes de começar, e eu falei pra ele que eu tava empolgado por esse episódio. Não, eu também, porque assim, desde Porque você tá prometendo também, ó, Não, há muito tempo. há muito tempo, cara. Desde que a gente Mas- começou no podcast, a gente sempre faz ali a listagem de Sim, assuntos que a gente convidados. gostaria de abordar, pessoas que a gente gostaria de conversar. E eu garanto pra você, Phil, quando a gente falou, vamos sentar e vamos fazer um podcast, ele era um dos primeiros nomes da lista. Olha só, Porque eu conheço ele já há um tempo e, assim, nós sempre tivemos uma relação de muita troca, de muita amizade mesmo. E nós não estamos falando só de um amigo, nós estamos falando de um cara que é extremamente capacitado na área de atuação, um cara que eu vi se desenvolvendo e crescendo na área dele, e hoje ele é uma estrela do mundo jurídico. É, um doutor, cara. E assim, eu tô extremamente empolgado porque eu acabei de, assim, nas últimas semanas eu basicamente maratonei Better Call Saul. Ah, sim, isso é Então, bom. assim, é melhor ligar pro Sal. É melhor ligar pro nosso convidado de hoje. Já apresenta o nosso convidado, O que já nosso falou convi- demais já. é. Ele vai nos processar se a gente Exatamente. continuar falando. Então hoje nosso episódio ele está bem amparado, porque se de repente a gente fugir um pouquinho ali da legalidade, nós já tomaremos um Exatamente. puxão de orelha aqui Hoje a gente vai. e já teremos um mandar nos patrono patrões. para nos assessorar. E ó, capricha nesse desenho aí, viu, Não, cara? com certeza, Se com for certeza. processar é só ele, tá? O podcast não tem nada a ver com isso. Ó, eu quero te receber primeiramente agradecendo você pelo seu tempo, por ter vindo aqui nos presentear com essa conversa Boa. muito boa. E se apresenta aí, dá um alô pra nossa galera, Dr. Alan Pedrosa. Boa tarde. Will, primeiro que é um prazer enorme. Essa receptividade, toda essa pompa com que eu fui recebido aqui, esse ambiente super agradável. Não sei se eu estou à altura de todos Que isso. esses elogios. É um prazer enorme participar desse momento da vida de vocês dois, né? Eu venho acompanhando vocês já. Aí. Eu achei que quando eu conversei com o Will em off, falávamos sobre o podcast e tudo mais, da admiração que eu venho tendo pelo trabalho que vocês vêm realizando e como vocês vêm conduzindo esse trabalho. É muito legal, cara. A forma leve com que vocês conduzem as entrevistas, como vocês abordam os assuntos. Eu espero que eu consiga corresponder aqui às expectativas. Que isso. Já correspondeu. Já E correspondeu. vamos tratar Só com esse aqui. elogio no começo, né? Exatamente. Já tem meu voto. O Will é um amigo de longa data, nós trabalhamos juntos. Uns 7 anos e meio atrás, né? Will? Por aí. E até hoje permanecemos amigos. Então, vamos fazer o podcast acontecer, né? Vamos lá. Bora. Pô, assim, mais uma vez, né? Muito obrigado por você estar participando aqui. A gente assim, nós estamos trazendo aqui pessoas de áreas diversas, né? Muitas áreas diversas. E em todas elas, em todos os nossos convidados, eu aproveito para deixar de ser um pouco mais ignorante. Então, assim, a área jurídica é uma área extremamente abrangente que a gente tem, eu pelo menos tenho dúvidas assim absurdas. O Will é pseudo-advogado, então ele provavelmente tem menos dúvidas que eu. Esse filme é engraçado. Mas, sobretudo, a sua área de especialização, que é a área criminal, né? Então, assim, primeiro, o que te levou a ir para essa área? O que te motivou? Você tem alguma referência na família? Alguém nesse sentido que te incentivou a ir para essa área? Tenho. Do direito, né, no caso. Tenho, mas é uma referência um pouco diferente daquela habitual.
Na verdade, desde de sempre. Acho que desde a época de escola, o meu sonho sempre foi ser advogado. Que legal. Mas eu vim de uma família extremamente humilde. Né? Nós morávamos na periferia de São Paulo. Né? Minha família ainda mora, parte dela lá, na periferia de São Paulo. E na periferia de São Paulo, você vê as coisas acontecendo por uma ótica diferente. Né? Então, conforme eu fui crescendo, as coisas iam acontecendo, eu queria me tornar um pouco mais sábio e conhecedor das leis para não passar por determinadas situações. Caramba. Né? Então, daí nasceu a vontade de ser advogado. E isso se intensificou quando eu tive problemas familiares. Né? Então, assim, alguns dos meus irmãos, éramos em 6 irmãos, eles tiveram, por crescerem numa região periférica, problemas com a justiça. E a partir daí isso foi se intensificando. Então eu fui conversando com o advogado à época, fui entendendo. E aí essa vontade ela foi crescendo. Mas era muito difícil. Uma questão Sim. de recurso, era caro. Sim. Para você não tinha tanto acesso, não era divulgado, difundido, disseminado como é hoje, por exemplo, todas as bolsas, as possibilidades, os incentivos. Então isso eu procrastinei. Até que eu consegui uma bolsa em 2014, fui bolsista, graças a Deus. E aí entrei, de fato, mergulhei. Eu tinha feito finanças, me formei em finanças também, foi quando nós trabalhamos juntos Sim, lá. sim. Financeiro. No financeiro. E aí eu consegui mergulhar no mundo jurídico. E aí, a partir daí, são 2 pessoas diferentes, né? Caramba. Porque o mundo jurídico, eu sempre digo que se você tem a oportunidade de fazer o curso de direito, faça não para ser advogado. Porque você vai ter uma interpretação muito melhor de diversos segmentos, diversas áreas e da vida, do cotidiano, das relações. É muito importante, cara. Muito As importante. pessoas não sabem os próprios direitos, né? Não sabem a Constituição, o que ela são os direitos e os deveres, né? Então ela não sabe o que está amparado, o que está amparando ela no direito, ela não sabe também às vezes o dever dela no cotidiano. É mais interessante, assim, ó, o direito, assim como medicina, como diversas outras profissões que, para quem nasce na periferia, para quem é mais carente, enxerga como às vezes, uma visão de um futuro, né? Cara, eu quero ser médico porque eu quero melhorar a minha vida, a vida da minha família, de alguém assim. E essas oportunidades, elas realmente na periferia, elas parecem muito distantes, né? Eu lembro Sim. que quando eu era criança eu queria ser astrônomo. Eu vou ser astrônomo, cara. Quando eu crescer, eu vou lá pra NASA, vou trabalhar lá e tal. E isso foi meio que minando quando eu fui ficando maior, que eu via, cara, não existe Tomou um mercado. choque de realidade, né? Que astrônomo faz no Brasil, sabe? Essas coisas. Mas que legal que pra você isso não foi um empecilho. E muito legal a motivação, né? Tipo, cara, eu vou aprender direito pra me livrar de certas situações aqui, pra não passar em certas situações aqui. É porque é uma realidade, para quem veio da periferia, é uma realidade meio utópica, né? Sim. Muito, muito. Você vive uma realidade muito diferente daquilo que você acaba se acostumando. Então você não enxerga outra realidade. Sim, é E, verdade. e aí tem que ter um trabalho. Tem que ter um trabalho a longo prazo para desconstruir o que foi construído de uma vida inteira. É verdade. Né? E isso parte muito de uma questão individual. Para você desconstruir o seu pensamento e aquelas questões que você tem ali enraizadas, é muito difícil. Então você tem que trabalhar ali a sua cabeça, trabalhar o seu cotidiano, trabalhar o seu comportamento para você mudar toda essa ideia que foi construída em cima de você. E o direito, não só o direito, na verdade acho que o curso superior, o Will que é educador, ele sabe muito bem disso. O curso superior, o nível superior, ele transforma. Sim. É verdade. Às vezes você pode não atuar na área da qual você se formou, mas a base que você adquire fazendo um curso superior, ela te proporciona entrar e ter acessos diferentes. Sim. É verdade. Né? Amanhã você pode ser o número 1
de podcasts. E eu acho que não demora muito, não, para vocês chegarem lá. Tá vendo? É, Tá vendo? é, Tá vendo? Mas eu tenho certeza Como que que não convence o juiz? É, Cara, é melhor ligar pro Alan. vamos tirar Better Better Call Call Saul, Saul. Better Call Teixeira Desculpa, Pedrosa. cortei, que perdão, isso, doutor. fica à vontade. Então acho que é um caminho. Mas não é fácil. O processo é difícil, né? O processo é muito difícil. Mas você acaba colhendo os frutos, Sim, né? Você acaba colhendo os frutos. Você havia falado do que de justo, né? direitos e tudo mais. É um problema, porque a nossa sociedade, as pessoas, assim, que elas não têm noções basilares de direito, que eu acho que deveria ser ensinado nas com escolas, certeza, com certeza. elas acham que tem mais direitos do que deveres. Na verdade, não é assim, né? Tem que haver um equilíbrio. Uhum, Senão você destoa a sociedade e ela rui. exato. Eu acho que na escola, eu acho que é um pecado enorme na escola a gente não aprender nem sobre a Constituição, sabe? Que é o básico, assim, tipo, às vezes a pessoa cresce e não sabe nem o que é Constituição. Aí quando vai precisar vai encarar um processo, alguma coisa, começa a descobrir o que é, né? Eu queria entrar num assunto aqui que a gente tava conversando no off, que eu falei, brinquei, né? Falei, cara, eu tô engajado hoje porque acabei de assistir Better Call Saul essas semanas, então tô muito empenhado e tal. E aí você comentou, né, que o direito aqui é muito diferente do que é mostrado nessas séries, né, norte-americanas, ou, sei lá, que vem de fora, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho quão diferente que é, o que dali a gente pode se basear e falar, isso aqui, O direito real isso para o aqui- direito midiático, seria assim, entende? mais midiático. voltado pro norte-americano, porque eu acho que Tá. até lá pode ser que seja um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, tem filmes que não retratam de fato como é lá, né? Sei lá, só um exemplo bem esdrúxulo aqui, o Mentiroso. Nunca aquilo ia acontecer, né? Sei. Né? Num tribunal de verdade, mas assim, baseando a minha pergunta mais no direito mesmo dos Certo. Estados Unidos, ou sei lá, da Europa, que são as. Não sei se são também referência para que a nossa tenha surgido também. Assim, o que a gente vê em séries de televisão é uma exposição teatral e aquilo pouco se reflete no cotidiano do nosso jurídico aqui no nosso país. O que, por exemplo, você vê lá em Suits, o que você vê na série da Viola Davis, tudo aquilo é muito mais parecido aqui com o que nós temos, que é o Tribunal do Júri. Quais são as diferenças assim principais? Lá, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, a maioria das audiências ela tem esse aspecto mesmo, com uma série de pessoas olhando, juiz, um corpo policial. Isso você pega, tem vídeos na internet que até de um juiz que ele é muito querido, que acho que ele faleceu há pouco tempo. Ele E perdoa as multas, que eles né? perdoam as multas, e aí tem uma que é bem impactante, que é do filho, ele tem um senhorzinho que tem 90 anos e leva o filho de 60 que tem síndrome de Down pro médico, e ele tomou uma multa por conta disso e tal. E eles têm esse poder, né? O juiz, ele tem o que a gente chama de poder discricionário, muito maior de decisão, tá? Nossa, eu achava que era o contrário. Eu achava que no Brasil era... Não. Caramba. A gente caminha a passos para fazer. Isso chama common law, né? Lá, as decisões nos Estados Unidos, elas são baseadas em decisões de outros juízes. Existe a lei, a Constituição deles. Lá, cada estado legisla de uma maneira, desde que não confronte a Constituição deles, mas cada estado legisla autonomamente. Então, você vê, no estado da Califórnia, por exemplo, eu não sei se... Mas a Califórnia, você pode fazer uso de maconha. Em outro estado, não. No Brasil, nós temos o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, o país inteiro, ele é norteado por essas leis. Entendi. Não importa se é do Oiapoque ou Chuí, se é lá em cima, em Roraima, ou se é lá no Rio Grande do Sul. O Código Penal, ele é um só. O Código de Processo Penal, ele é um só. Então, ele vai ser aplicado daquela forma. É claro que hoje, com a jurisprudência, muitos juízes, eles vão modulando decisões, porque a lei, ela nada mais é do que um reflexo para que a sociedade viva em harmonia.
Então, se aquela lei ela tá perdendo a eficácia, ou se a sociedade mudou em algum aspecto, o juiz ele vai dando uma decisão um pouco diferente daquilo que está aplicado. E aí vai se formando a jurisprudência. Mas até respondendo aquilo que você falou, de como é feito lá, no Brasil o júri é um pouco parecido com aquilo, tá? As outras audiências, não, tem nada a ver. São totalmente diferentes, tá? As audiências convencionais você tem as partes, tanto nas criminais, nas cíveis, como nas trabalhistas, tá? Embora eu não atue em cível e trabalhista, mas eu tenho noção, acompanhei, estagiei bastante. Então você tem parte de um lado, parte do outro, e o juiz aqui decidindo sobre a demanda. Qual vai ser a diferença? O rito processual e a forma de condução. Por quê? Porque tanto no processo criminal, como no processo trabalhista, como no processo civil, a condução da audiência é diferente. Então isso muda. Como que você conduz uma pergunta, como você faz a pergunta, de que forma você direciona a pergunta. Caraca. Então, aquilo que se vê nos Estados Unidos daquelas audiências, o mais parecido que nós temos aqui é o tribunal do júri. Sim. Mas também exige uma técnica refinada. Aquilo que se vê lá, geralmente, apresentação de prova de última hora. Isso não existe no direito brasileiro. Sim, sim. Né? Isso não pode, até porque tem o contraditório e a ampla defesa. Mas para você ser acusado de alguma coisa, para que o Ministério Público, por exemplo, apresente uma prova, você precisa ter um tempo para se defender daquilo, para fazer uma análise daquilo. E a mesma coisa o inverso. Se você vai apresentar alguma prova no tribunal do júri, você tem que apresentar com 3 dias de antecedência. Porque senão você não dá o acesso ao Ministério Público para refutar aquela prova. Aí vem uma questão assim, por exemplo, a sua área de atuação hoje, ela é muito voltada para o direito criminal, né? E aí tem uma coisa que as pessoas, eu já vi muito questionamento em relação a isso. Eu sei porque eu já estudei essa parte, mas as pessoas talvez não. Por exemplo, um cara acabou de cometer um crime, ele realizou um assassinato. Certo. Na televisão ele vai ser tratado como suspeito. Aí as pessoas na internet vêm lá, peraí, mas ele que matou, não sei o que lá. Por que a pessoa é determinada como suspeito e não como ali já o algoz, assim, ele é determinado como suspeito, ainda que, se for em flagrante. Você consegue deixar pra galera isso claro, assim? Por que ele é suspeito? Porque existe no direito brasileiro alguns princípios. Além da gente ter a lei seca, que é o que está escrito, expresso nos códigos lá que norteiam a nossa legislação, e eu vou fazer aqui só um pincelado rápido para poder te responder, Will. Você tem a Constituição, que é a nossa Carta Magna, que é a principal de todas. Tudo tem que fazer referência àquilo. E aí depois disso você tem as outras leis. Aí você tem o Código Penal, você tem o Código Civil e por aí vai. Aqui no Brasil a gente tem a chamada presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Então, você não pode tratar uma pessoa, por mais que haja uma imagem, e aparentemente aquela imagem leve a crer que aquela pessoa foi que matou, como um assassino. Porque para ele ser considerado um assassino, ele tem que passar por um julgamento justo. E um julgamento justo, ele exige requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, na Constituição e no próprio Código Penal. Então, ele é um suspeito. Sim. Antes do trânsito em julgado, ele não é. Então, por exemplo, se eu sou o apresentador de um programa de televisão, tá aqui o assassino! Esse cara pode me processar, talvez, ou não. É muito difícil porque tem a questão da liberdade de imprensa. Ah, sim. Né? Tem a liberdade de imprensa e, de fato, existem mecanismos legais, mas esses mecanismos legais, muitas das vezes, eles não vão impedir de que você fale alguma coisa, porque é liberdade de expressão. Sim. Também. É claro que se vincula a sua imagem. Por exemplo, tem uma pessoa com a compleição física extremamente parecida com a do Will. E aí o vídeo mostra, da região do Will. Atribui a ele, e isso gerou um prejuízo à imagem dele, ele pode processar. Sim. Né? Gerou um prejuízo à personalidade, à pessoa. Ok.
Mas fora isso, como é feito nos jornais, principalmente nos jornais da tarde, né? É. Que são os mais... Teve até um caso de um influenciador que aconteceu isso. A Record divulgou a imagem dele. Não vou lembrar qual foi o caso agora. É Michael Kilster o nome dele. Kilster, não sei o sobrenome. E a Record divulgou a imagem dele como se fosse um... Não lembro qual era o caso, mas era um negócio bem, bem absurdo, assim. E aí ele foi lá e foi num desses jornais da tarde, eu não devia nem ter falado o nome da emissora, né? Mas essa emissora aí divulgou e aí ele processou e tal, ele ganhou o processo, tal, tudo certinho. Muitas vezes eles fazem retratação. Muitas Entendi. vezes eles fazem retratação, muitas vezes não. Muitas vezes eles deixam o processo rolar para que não haja retratação, muito mais para uma questão de descredibilizar o jornal. Sim. E aí compensa, assim, claro, compensa pagar o processo. Entendi. Paga, porque aí o prejuízo é muito menor do que você arranhar a imagem. Perfeito. do Muito menos telejornal. gente vai saber do que se você Sim. for lá e falar. É muito melhor para eles. Mas, então por isso que não se atribui de fato. Porque para que ele seja, de fato, considerado, condenado, o assassino, você tem que passar por um julgamento justo. Sim. E isso demanda tempo, Isso tem uma demora. rigorosidade em todo o processo, faticamente falando, né? Assim, em como ele acontece, quais são as circunstâncias em que esse crime aconteceu, por que esse crime aconteceu, o que houve. Às vezes a imagem ela é um trecho de um contexto maior, entende? E aí que entra o advogado. Sim. O advogado vai fazer essa análise sempre para que seja aplicada a justiça. Aham. É muito complexo, né? É uma Muito. coisa assim extremamente. Você não pode entrar com emoção em parte nenhuma, né? Porque se você entrar, por exemplo, tem um caso, assim, próximo, família, assim, né? Não vou falar quem é, nem nada aconteceu, mas eu queria até contar isso já te fazendo uma pergunta sobre flagrante. O como que o flagrante ele influencia na possível pena ou, sei lá, na possível inocência da pessoa. Porque flagrante e inocência acho que não faz sentido, né? Mas quanto que isso influencia na hora de julgar a pessoa? Porque tem um caso de um cara que assassinou a ex-esposa, grávida, e passou-se o flagrante, acho que era de 24 horas, se não me engano, alguma coisa assim. Depois ele se apresentou na justiça e aparentemente está respondendo em liberdade agora. Certo. Se ele tivesse sido encontrado dentro das 24 horas ou se entregado dentro do prazo que regula flagrante ainda. Ó, inclusive, se a gente falar alguma besteira que você pode cortar a gente na hora, tá? Porque Não, o eu meu vou esperar você juridiquês... concluir. Boa. O meu juridiquês, ele é assim, do que eu vejo na internet. Então, basicamente isso. Então, como que influencia o flagrante na possível condenação de alguém? O que acontece? O estado flagrancial, ele é um elemento que ele embasa muito mais a acusação, porque o estado flagrancial mostra que alguém, alguma autoridade, vamos tratar aqui de polícia, ela presenciou aquele crime naquele momento. Entendi. Ou ela chegou próximo do acontecimento daquele crime. Entende? Então, você prende aquela pessoa que cometeu o flagrante, o crime em flagrante delito, que foi pego em flagrante delito, de maneira preventiva. Para coibir que ele cometa novos crimes. Aí você me pergunta, mas por que em determinadas situações, se a pessoa não é pega, não é presa em flagrante, ele responde em liberdade? Porque você precisa passar pelo processo. O estado flagrancial ele não é de 24 horas. Não existe uma fixação exata de tempo. Entendi. Porque imagina o seguinte, eu esqueci agora, poxa, me perdoa. Teve um serial killer aí que ficou invadindo fazendas e a polícia atrás dele. Lembra desse caso? Lembro dele. Uhum. A polícia estava na perseguição dele. Então, o último crime cometido dele pode ter sido há 3 dias. Mas como a polícia efetivava buscas incessantes e estava próximo dele, pode se caracterizar ainda o estado flagrancial, Caramba. né?
Lógico que você não pode dilatar ele por muito tempo, mas nesse período aí de 2 dias você pode. Uhum. Então você pode considerar o estado flagrancial. Então é uma forma do Estado dele coibir. Ó, você foi pego cometendo crime. Você foi pego cometendo crime, então você vai ficar preso preventivamente pra gente decidir aqui se você de fato, naquele crime, você é culpado ou não. Porque não é porque você foi pego cometendo crime que você automaticamente é culpado. Você culpado, passa entendi. por um julgamento. Quando você se apresenta depois, dependendo do crime e da circunstância, não tem o estado flagrancial, que é aquele impacto inicial. Primeiro ponto. Você pode dar o seu depoimento, então a prisão, talvez, ela não seja tão necessária. Que a prisão que a gente trata no direito penal é a última ratio. É a pior das hipóteses. Então só prende quando não tem alternativa. Caramba. É isso aí, eu ouvi bastante na faculdade. Muito, né, Will? Aham. E a gente tem uma população carcerária que gira em torno de 1 milhão de Que presos. loucura, então. É tipo cara, assim, mas- o que o doutor falou, a presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. até que se prove o contrário. Então, tipo assim, aí eu penso o seguinte, aí eu vou colaborar aqui e também me corrija se eu estiver errado. Dois advogados. Quando aqui, a parte do flagrante, ela também, ela cumpre, por exemplo, ela é uma questão preventiva que não exige o mandato de prisão, não é mesmo? Por exemplo, que talvez assim, eu cometi ali o crime, mas a polícia não pode chegar e me prender sem um mandato, certo? Ou eu tô errado? Na situação flagrancial pode. Não, não é no flagrante. Então, por exemplo, eu matei o Felipe, matei o lá na Felipe. delegacia e Eu falei, vou matar o Felipe umas 4 vezes, né? Eu matei o Felipe. Aí Perigoso o passou dia um de mês, me entreguei, olha, o assassino tá foragido. Aí ele voltou, o William voltou pra cidade. Sem um mandato de prisão, eles podem me prender? Porque passou esse tempo. Então, o flagrante, ele tira essa necessidade do mandato, certo? Exatamente. O que acontece? Quando você entendi. em loco ali que a polícia ela observa a prática do crime, ela tem o dever de agir naquele ponto. Então ela efetua a prisão. Porque a polícia, ela, além dela ser investigativa, preventiva, ela é ostensiva. Sim. Então ela atua, prende o cidadão, só que a polícia ela efetua o ato de prender. Para quê? Para que aquela agressão, aquele delito, ele cesse. Aí, geralmente, vamos tratar aqui de São Paulo. Polícia Militar ou Guarda Civil. Verificou, prendeu. Leva para a autoridade competente, delegado de polícia civil. E aí ele vai apreciar. Mantenho esse cara preso? Não mantenho? Ele tem requisitos que ele precisa analisar. Crime cometido, antecedentes, cabe fiança, não cabe fiança. Então, feita essa análise, dependendo do crime, dependendo da circunstância, mesmo havendo um flagrante, o delegado pode soltar. Aí ele vai ser processado depois, né? Aí ele pelo vai Estado. aí vai pegar aquele processo, juntam-se todas as provas, a investigação realizada pela Polícia Civil, os depoimentos dos policiais militares, e isso sobe como se fosse um conjunto, né? O delegado ele finaliza toda essa investigação, o inquérito policial, sobe para apreciação do Ministério Público. Aí o Ministério Público ele analisa isso e verifica, realmente aqui houve uma transgressão de norma, houve um crime, né? Então, a partir de agora eu vou oferecer uma denúncia. Aí o Ministério Público, ele confecciona aquela denúncia e envia para o juízo. Fala, ó, excelência, teve um crime ali, o Will praticou um crime sim. Recebe essa denúncia aí pra gente processar esse cara. Aí o juiz recebe essa denúncia, preenche os requisitos? Preenche os requisitos. Então, beleza, vamos processar esse cara. Esse cara tá preso, ele tá em liberdade, aí o processo vai continuando. Mas é um divisor. A polícia não pode, por exemplo, se não há crime ou se não for para contenção de algum crime, ou se está ocorrendo uma briga, se há uma discussão, a polícia não pode prender ninguém. Se há desacato, então a polícia não pode prender. Ah, beleza, o Will matou o Felipe, por exemplo. Não tem um mandado de prisão expedido contra você, a polícia não pode prender. E se prender, para isso que existe a audiência de custódia. Sim. Se ela te prende, se é uma determinação legal, existe legalidade. Irregularidade. Sim. Aí o que se faz? Você relaxa aquela prisão.
Por isso que a pessoa sai. Muitas vezes o E aí indivíduo sai. as pessoas que acompanham pela internet, pela televisão, fica todo mundo, né? O que que tá acontecendo com esse país, não sei o que lá. Mas são regras processuais que, olha só, é para proteção do indivíduo, né? Sim. E, então, aí, vamos lá. Você comentou que a gente tem uma população carcerária enorme, né? Mais de 1 milhão. Por volta de 1 milhão. Por volta de um Isso. milhão de pessoas. Se tem uma porcentagem de quanto dessas pessoas estão esperando o julgamento, ou essas já são todas que passaram por julgamento já? Não, essa população carcerária num geral. Aham. Né? Tanto presos que esperam por julgamento, como que são os Tá. que chamamos de presos provisórios, como sentenciados já em cumprimento de pena. Uhum. Eu fiz esse levantamento ano passado, não tenho de cabeça. Uhum. Eu deveria ter trazido. Mas isso varia de acordo com o estado. Porque a gente ainda tem no Brasil aqui uma diferença muito grande de cultura. Então, o cara que tá preso, por exemplo, eu não tô falando que lá acontece isso, mas o cara que tá tá. preso no Acre, às vezes ele tem um processo mais célere ou mais demorado do que um cara de São Paulo. Depende muito da comarca, depende da quantidade de juízes, depende da quantidade de funcionários públicos, de serventuários, depende de como funciona o fórum, depende se aquela comarca tá atuando regularmente com os processos. Porque isso pode acontecer, tanto que tá aí o CNJ ele tá para verificar essas questões. Por que o juiz não sentenciou? Demorou tanto para sentenciar? O que está acontecendo? No Código Penal, né? No Código Penal, não, na esfera penal, existem prazos que precisam ser respeitados. Então você tem um prazo para ficar preso provisoriamente, você tem um prazo para que a audiência de instrução ocorra. Está tudo lá no código. Então não pode ultrapassar 120 dias, por exemplo. Se passar desse prazo, o Estado, sei lá, tem que pagar a indenização pra pessoa? Não, alguma coisa? dificilmente não. A Entendi. pessoa pode até depois requerer, mas qual que é a primeira conduta a ser adotada? O advogado ele tem que entrar com uma petição que a gente chama, explicando que o processo está demorando demasiadamente e ali tem uma irregularidade, uma ilegalidade, tem um excesso de prazo. Visto isso, por conta desse excesso de prazo, tem que colocar em liberdade. Aí o cara que estava preso provisoriamente, porque os requisitos para que ele ficasse preso estavam preenchidos, ele passa a não ter mais os requisitos preenchidos. Ou seja, então esse rapaz, essa pessoa, esse indivíduo, ele vai ser posto em liberdade. Por conta desse excesso de prazo. Porque houve ali uma omissão estatal para agir. Porque a partir do momento que você é preso, custodiado, o Estado é responsável por você. Sim. Então você não pode ficar lá de eterno. Entendi. Tem que haver ali, e até o juiz ele tem que respeitar a lei. Ninguém tá acima dela. Assim, a gente. Eu sei lá, eu acho que as nossas horas aqui vão ser poucas, né? Porque vai chegando muita Cara, dúvida, você assim, vai muita falando, questão. vai vindo aqui É. umas perguntas. Eu fico Porque assim, a gente olha o quê? Agora eu vou trazer mais uma pauta aí pra você trazer um pouco mais sobre essa realidade, né? Porque assim, a gente tava falando aqui em off, que agora não vai ser mais off, que o Brasil, ele é um país em que tem muito juiz, advogado de internet, né? As pessoas Demais. olham casos, já fazem a sentença delas, já expõem a opinião, e tá tudo bem. Óbvio que é um fórum livre, que as pessoas opinativo, tudo bem. Mas a realidade, ela é outra, né? Então, por exemplo, quando de forma muito leiga, você sendo um advogado criminalista, tecnicamente você é o cara que tira os bandidos da prisão. Vamos supor assim, vou generalizar assim. Você encara assim a sua ação como cumprimento de direitos, preservação de justiça. O que para você é chegar num caso que possa ser de uma contravenção penal e chegar lá e eu vou defender esse cara? O que tá te motivando a fazer essa ação de defesa? Cara, primeiro que o advogado, essa pergunta é ótima e até bom que a gente consiga esclarecer isso aqui, porque o advogado criminalista muitas vezes ele é tratado também como bandido. É o vilão, né? né? Tipo, Ele é o olha vilão só. da história. Uhum.
O advogado criminalista, ele sofre bullying, ele sofre preconceito por conta da atuação dele. Mas o que as pessoas não conseguem entender é que o advogado criminalista, ele é a defesa da sociedade contra injustiças. As pessoas não conseguem entender isso. A gente tem vários casos midiáticos aí que mostram isso. Mas eu vou te dar um exemplo bem prático aqui que eu fiz num júri e causou um silêncio ensurdecedor lá. Eu vou explicar. Não vou falar o nome do promotor, nem vou falar qual comarca, senão vão saber, até porque o promotor ele escreve alguns livros. É o promotor X e o Y. E aí eu estava lá, a banca era com muitos advogados, eram um total de 9 réus. Nossa. Crime de homicídio. Eu não vou entrar nos pormenores, mas assim, crime de homicídio, ocultação de cadáver. Nossa, o kit completo. Tinha também tortura. Isso são chamadas qualificadoras, certo ou não? Vai depender de cada crime, porque para um crime uma questão pode ser qualificada, para outro não. Sim. Nesse caso, são crimes diferentes. Certo. São Sim. crimes diferentes. A ocultação de cadáver é um tipo de crime. Sim, sim. Tá? É um artigo específico. Agora, assim, o assassinato por meio cruel que Isso, impossibilita a insidioso. defesa da vítima, aí sim é uma qualificadora, né? Isso. A qualificadora, ela é aquilo que ela aumenta a pena base Sim. de um crime. Então, você imagina, foi por motivo torpe ou emboscada. Aí a pena, ela já inicia maior, no caso do crime de homicídio, quando tem uma qualificadora ali. Então, se o homicídio é de 6 a 20, com um homicídio qualificado, ele é de 12 a 30, por exemplo. Nossa. Uhum. Entende? A pena menor, ela já é mais alta. E a progressão de regime também, ela demora mais, né? Aí já é lei de execução penal. Porque aí você vai verificar lá, porque uma coisa é o Código Penal, outra coisa é o Código de Processo Penal, e a outra coisa é a lei de execuções penais. Aí o cara na internet, ele chega lá e já sabe tudo, né? Às vezes vai ele saber tá com... tudo. Vou usar meu juridiquês. Às vezes ele tá com o Vadmecum do lado. É. Vadmecum não tem nada a ver com isso. Não, o Vadmecum... É trabalhista, não é? Não, Não, é tudo, ele é geral. O Ele é Vadmecum geral? ele é geral. SLT que é o trabalhista. SLT, isso. Então, o cara chega lá e fala que o advogado criminal, ele defende um bandido. E aí, trazendo pra esse dia, o promotor falou, eles são advogados de bandido. Olha, cara. Eu poderia parteá-lo. Fazer a parte é fazer interrupção no júri, né? Sim. Mas eu, O pacientemente... famoso protesto? Que lá eles falam, protesta! Uhum. Eu falo, ó, você utiliza o protesto, pode utilizar protesto, excelência, eu quero fazer uma parte. E aí você pode pedir pra ele tirar essa parte do processo, Não, né? pede para ele, você pede para ele reformular, para ele rever, para ele reconsiderar, senão você vai fazer constar em ata lá para depois gerar uma nulidade processual. Maravilha. Ele falou advogado de bandido. Eu ouvi, chegou a minha vez de fazer a réplica. Era réplica ou tréplica? Chegou no meu, era na réplica. Chegou no meu momento de fala, os outros advogados falaram. E no meu momento, falei, doutor fulano de tal, o senhor disse aqui que somos advogados de bandidos. Eu recebo isso com profundo pesar. Mas vamos exemplificar aqui. O senhor é o quê? Ele falou, todo mundo sabe, eu sou promotor de justiça. O doutor tal aqui que preside esse julgamento, porque o juiz ele preside o julgamento, né? E aí ele vai dar a pena ou a sentença absolutória de acordo com o júri, no caso do tribunal do júri. Eu falei, a excelência preside a audiência aqui, o que ele é? Ele é um juiz de direito. E eu sou o quê? Um advogado. Imagine que o senhor saindo aqui desse julgamento, o senhor atropela uma pessoa. Bem aqui na porta do fórum. Quem fará a defesa do senhor? Pois é. É o presidente desse julgamento, o juiz? É o seu par, um outro promotor? Ele falou, não. Aí eu falei, então significa que eu, advogado de bandido, só advogo para bandido,
o advogado que precisará fazer sua defesa. E o senhor é um bandido? Repasso essa pergunta. Então o senhor tem que melhorar o trato. Eu utilizei outras palavras naquele momento, mas assim, eu vou... Sim. O senhor precisa melhorar, precisa existir aqui ética Sim. nas relações existentes. Porque senão vira uma bagunça. O júri, ele te permite a plenitude da defesa. A acusação, ela pode acusar desde que existam elementos. Mas você tem que tomar cuidado como você trata, porque até isso, as regras, elas precisam ser seguidas. É que aí você começa a acusar advogado, aí você começa a acusar, sabe? O Se pai e a perdeu. mãe que tá do lado. Ah, o pai e a mãe ali que Isso. fizeram essa pessoa. Então, o advogado, esse exemplo é um que eu utilizo muito, ele é a última barreira contra a injustiça. Sim. E o nosso sistema, o judiciário do nosso país, Complicado. ele é complicado. vamos manter no complicado. Dentro dessa Ele é palavra. muito complicado. Então, Sim. o advogado criminalista, ele vai fazer muitas vezes a defesa de um cara que é culpado, mas ele tá fazendo o que ali? Ele tá verificando se tá sendo correta a aplicação da lei. É engraçado porque você falando isso, às vezes as pessoas têm muito senso de justiça com uma coisa que tá sendo extremamente injusto, mas na cabeça dela fala, não, é isso, tem que acontecer isso mesmo, não sei o quê. E aí eu tenho um amigo que é advogado também, trabalhava junto com ele e tal. Não lembro o que estava acontecendo na época, era uma coisa também bem midiática, assim. E aí, tipo assim, eu tava, nossa, interessante, né? Aconteceu isso e tal. E ele na mesa, assim, tipo, cara, complicado isso aí, não sei o quê. Aí ele foi me dando outra ótica. Tipo assim, ele foi explicando, falando, ó, do direito não é assim que funciona, não sei o quê e tal. Foi explicando certinho. Eu falei, caraca, que. É que muda muito a percepção, a percepção popular da percepção jurídica, né? A diferença é muito grande. Se existe na lei uma falha que deixou de ser observada pelo legislador, ou se durante um processo alguém que pode até ter cometido algum crime, mas se no curso do processo o processo não seguiu a tramitação regular, esse cara ele precisa ser absolvido. Nossa, mas que loucura, porque senão a gente cria uma instabilidade jurídica. Você cria uma insegurança jurídica, não só para esse caso, para vários outros. Né? A gente tem um caso recente, Leandro Lô. Eu ia chegar desse, cara. Que eu também, eu tenho, eu tô em dúvida, o que aconteceu? Eu sei que o advogado é o tal do Daledoni, né? É que ele é absurdamente bom. extremamente, Competente. ele tá sempre nesses casos, mas eu nunca entendi os fatos subjacentes. Eu tô boiando demais. Leandro Lô é o lutador de jiu-jitsu que se envolveu numa briga numa boate com um policial militar. E aí o policial militar efetuou um disparo que foi fatal, não é? E aí Exatamente. ele foi julgado e ele foi absolvido. Caramba. Isso. Por que esse foi ele que matou? Aí vem tecnicalidade. O primeiro ponto o julgamento. A gente tem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da imprensa. Assim, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente absorve, com o que ela transmite. Porque nem sempre, eu tô falando como advogado criminal na prática. Tá. Muitas das vezes, você chega numa delegacia, a imprensa já tá lá, ela distorceu todo aquele fato. Porque ela precisa noticiar. Ela precisa noticiar. Então, às vezes, a questão Já havia era... acontecendo. inclusive. Isso, a questão era de um jeito e ela tomou uma outra proporção. Quem Aí- controla a narrativa. Exato. Aí vai pra televisão, mas a polícia prende e o juiz solta. O juiz é uma pessoa extremamente capacitada, e não que ele não que vai errar. E geralmente, quando eu tô do outro lado, eu peço pra que ele não senão é recurso. Mas ele analisou aquilo pra poder colocar aquela pessoa em liberdade, dependendo da circunstância. Sim. Então aquela narrativa construída precisa ser observada. Você coloca a pressão popular contra o sistema. Então, o caso do Leandro Lô, que eu mencionei aqui, e Felipe, é um caso extremamente complexo. Por quê? Porque matar alguém é crime. Mas existem excludentes de ilicitude.
E foi o que pleiteou a defesa lá. E uma das excludentes de ilicitude é a legítima defesa. Uhum. O que a defesa alegou naquele momento, assim, em síntese, foi que era um grupo de lutadores e o Daledon, ele foi brilhante na sustentação dele, tá? Nos debates. Ele foi brilhante. Era um grupo de lutadores. O Leandro Lô, para quem é praticante de artes marciais sabe, ele era um dos melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo e considerado por muitos especialistas dos melhores de todos os tempos. Nossa. Ou seja, ele não era um cara qualquer. Aham. Eu não tô dizendo que está certo ou que está Não. errado. Eu tô fazendo uma análise Sim. técnica de um caso que foi exposto pela mídia. Então eu tenho permissão para falar disso, porque não tem mais o segredo de justiça. Inclusive, foram vinculadas imagens e trechos dos vídeos de como foi feito o julgamento. Então, naquele momento, o que a defesa disse? A única forma, ele já, o policial ele já tinha sido agredido uma vez, segundo a defesa, se comprovou nos autos, porque teve uma perícia. Ele ficou inconsciente e partiria-se para uma segunda agressão. E ele com a mão na arma na cintura. Ele ficou com medo de tomarem a arma dele e efetuou o disparo. Um único disparo. O que se desencadeou depois, porque eu não vi por completo, para o local que ele foi, porque o que ele fez, qual procedimento ele adotou, são questões que eu não posso tratar aqui, porque eu não li com os detalhes. É um caso que está lá para eu analisar especificamente, que eu sei que vão me perguntar sempre desse Sim. caso, né? Mas a defesa sustentou que é legítima defesa. Se ele não atira, a vida dele estaria em risco, porque ele era um policial armado contra mais de 10 lutadores. 5 ou 10 lutadores, não é? Excludente de ilicitude. E aí, isso é assim, eu mesmo não entendi, né? Agora pra mim tá claro, Não, porque não, pô. Ah. Ó, vamos lá. O cara não defendendo. é o aqui, fato, nós estamos não analisando sou- o fato, né? Ah, vamos parar de pisar em ovos, né? Ó, entende aí, meu. Assiste direito aí e entenda. Ó, o cara é um lutador de jiu-jitsu, experiente em qualquer, né, outro profissional em qualquer outra arte marcial. Considera-se que esse cara tá armado, vamos dizer assim. Claro que a barbárie nunca é justificada, né? Pô, tá na festa, vocês vão brigar e um vai matar o outro, isso daí não justifica. Mas é um lutador, ou 10 lutadores, né, contra uma pessoa. Então, tipo assim, E a pessoa se utilizou do único meio que ela tinha pra. pra se defender. Tá. E um Aí ponto importante, Desculpa, pode desculpa falar. te interromper, só Não, para eu não, não não. perder o fio da meada, tem um ponto importante. O tribunal do júri, quem absolve e condena não é o juiz, Aham. são os jurados. Esse caso foi com o júri, né? É o júri. Foi o tribunal do. Crime doloso contra a vida, tribunal do júri, Entendi. tá? Então, nesse caso, os jurados absolveram. O promotor, ele tinha os elementos de acusação e a defesa, os elementos defensivos. As partes, cada um à sua forma, trouxeram esses elementos para os jurados. Imagine que são vocês aqui. Uhum. E aí eu fui convencido. Exatamente, o convencimento realizado pela defesa absolveu o cliente. Sim. Entende? Doutor, tem um caso que você contando esse me fez lembrar, não lembro onde eu vi, foi um vídeo da internet, daquele cara que fez aquele massacre numa sala de cinema, faz muito tempo isso. Sim, 99 eu lembro. Foi que ele 99. reduziram a pena dele pra acho que um homicídio só, alguma coisa assim, porque ele entrou na sala, né, acho que tava com uma metralhadora, alguma coisa assim, e efetuou o disparo que não me lembro a quantidade de pessoas que morreram, acho que foram 8 pessoas, não me lembro. Se você se lembrar melhor desse caso, você me fala. E aí a defesa conseguiu alegar que ele, na verdade, não podia ser considerado culpado pelos 8 homicídios, ou mais, não lembro quantos, por mais de um homicídio, porque a perícia concluiu que ele apertou o gatilho uma vez só.
Então não. Por ser automática, né? Por ser automático, acabou disparando e acertando mais gente, mas Solavanco, a intenção então. dele na defesa é que ele não queria ter acertado mais gente, alguma coisa nesse sentido. Eu caí em alguma fake news, ou isso realmente é Olha, verdade ou passível de acontecer. eu lembro desse caso. Aham. Muito provavelmente você caiu numa fake news. Tá vendo? Tá. Olha só, tá vendo aí? Eu lembro desse caso. Porque o que acontece? Embora estejamos falando de elementos subjetivos, vontade ou não de cometer um crime, Extremamente subjetivo. que é o que vai determinar, a prática, eu falei agora de, por exemplo, de excludente de ilicitude. Um crime, ele tem requisitos para que ele seja crime. E as excludentes de ilicitude existem algumas. Então, você só reduziria se houvesse uma excludente de ilicitude, uma excludente, de repente, poderia atenuar a pena, uma mudança, uma medida alternativa, se tivesse uma excludente de culpabilidade, que são coisas diferentes. É que se eu entrar muito, a gente ficar aqui, vira um aulão e ficar técnico, às vezes eu posso A gente tem umas confundir. 4 horas aí, né? Mas assim, nesse caso, imagina que ele, vamos rememorar, ele entrou no cinema e efetuou os disparos. Possa ser que ele não tenha tido vontade de matar. O homicídio ocorreu. Ele estava em alguma das excludentes de ilicitude, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, legítima defesa. Tava. Não. Ele quis matar? Não. Ele matou. Então, houve o homicídio da maneira culposa. Eu queria matar o Will e a minha arma disparou muito e acabou pegando em você. Nele eu vou responder pelo doloso. Em você eu vou responder pelo culposo. Claro que terá todo um processo para determinar essa questão subjetiva. Certo. Se eu quis de fato ou não matar você. Então, não respondeu por um só. Ele respondeu por todos. Isso eu tô dizendo sem analisar fato. Porque o advogado não pode. Os autos, né? Porque o advogado tem que se basear nos autos. Mas Perfeito. não, ele responderia por todos. E aí ele vai ter a pena aplicada de acordo. O que foi doloso é uma pena. Se o outro ficou determinado no curso que os outros foram culposos, aí ele não vai a júri popular. Porque júri popular é crime doloso contra a vida. Se tem a dúvida, ele vai a júri popular. Se provou no júri que foi culposo, terão as aplicações de pena devidas lá. Mas, não. Caiu numa fake news. E... Não. Só vou processar quem Não, divulgou mas isso. aí agora fica bem claro que, assim, por exemplo, por mais que ele tenha efetuado esse disparo, ele respondeu só que como culposo, não intencional, certo? Depende, por exemplo, imagina que nessa sala agora, tomara que não aconteça, né? Entra um cara armado aqui e despeja e atira. Aperta o gatilho e desfere 25 tiros aqui dentro. Certo. Qual que é a intenção dele de fazer isso aqui dentro? É ferir, Sim. matar. O... Do contrário, Ainda que o alvo dele seja o William. o alvo dele Sim. seja o William. E, por mais que ele tenha, sei lá, o William tenha ameaçado ele. Ameaçou ele, falou, vou matar você. Aí o William veio gravar o podcast e ele falou, cara, eu sei onde o William tá. Eu vou lá antes que ele venha me matar. E aí acontece dele matar outras pessoas. Tem alguma interferência? A legítima defesa, nesse caso, ela não vai se aplicar. Isso que eu ia perguntar, se ela se aplicaria legítima. Ela não vai se aplicar nesse caso porque há uma premeditação. O Will ameaçou ele e ele teve tempo para racionalizar, para Entendi. pensar. O que se faz? Sofreu ameaça? Comunica o fato numa delegacia de polícia, Sim. Perfeito. né? É claro que existem as nuances. Imagine que o Will fez uma ameaça a ele. Ele sabendo que o Will é pessoa perigosa, a reputação do Will é violenta. O Will anda armado sempre. Imagina esse cenário. Eu tô com Mas medo nesse dele. dia, o Will, que ele encontra o Will não está armado e o Will não ia fazer nada contra ele. Aham. O Will vem na direção dele para pedir desculpa. Sim. E aí, de repente, o Will, os jovens hoje usam, eu que sou mais velho, não, usam o celular aqui, né? Aí imagina que o celular do Will toca bem na hora e o Will põe a mão no celular. Ele atira no Will. Aí você pode caracterizar como legítima defesa. Porque ele não tinha. O Will já ameaçou ele, é comprovado. Ele não tinha como presumir que Que ele ia naquele pegar o momento celular. não haveria uma agressão.
É assim, é como... Desculpa te cortar, Não, vai Will. falar. É o. É tanta coisa que vem que aí Sei, fica sei, sei. cortando. Aí a defesa vai. Aí, Aí tem os elementos menores lá e tudo Aham. mais, mas a defesa vai trabalhar em cima disso. Entendi. Eu ia perguntar, porque, por exemplo, claro, né? São exceções que acontecem e, assim, tô me baseando em coisas que eu vejo no cotidiano. Mas, Mas por é exemplo, quando ótimo. um policial reage em uma determinada abordagem, de repente ele tá amparado sobre mais ou menos isso também. Por exemplo, ele tá fazendo uma abordagem, então já se presume que a pessoa que ele parou não tá livre de ser algum suspeito, tem algo perigoso. Aí eu vou lá e entrego a carteira policial assim. Ou sei lá, Ah, Isso. né? Aqueles memes. Exatamente. Então aí se ele atira, ele se enquadraria mais ou menos isso, né? A Isso. gente pode imaginar. Porque ele é repelir uma injusta agressão ou iminente agressão, Entendi. né? Ela é iminente. É presunção. Se você vê o cara com a arma na mão, fica mais fácil da defesa trabalhar, porque o outro tava com a arma na mão. Mas as circunstâncias do como foi cometido, da forma que cometeu, pode levar ao erro Uhum. também. E aí você vai destrinchando bem, porque aí tem o erro de tipo, o erro de pessoa. Então, é muito E trabalho. aí É muito trabalho. é. Mano, tem uns negócios no direito, agora eu só vou É muito falar trabalho. isso porque, É assim, fascinante, né? Uma área fascinante, cara. Tá o maluco. doutor tava falando, eu tava lembrando assim. Existe uma coisa chamada o intercrimes, né? Que é o caminho que o crime percorre. Então, por exemplo, é, nesse caso aí que esse William perigoso, ele planejou todas as coisas, toda essa parte ela é analisada, né? A preparação do crime, as coisas que você vai emboscar, vou marcar assim, por exemplo, com o Guilherme. Guilherme, deixa a porta aberta, entendeu? A gente vai gravar o podcast, mas deixa a porta aberta, que é quando ele chegar, já não tem nenhum problema. Aí isso já torna ele partícipe, né, do crime. exatamente. Então, assim, é uma coisa bem legal. Mas eu queria entrar numa outra pergunta, que aí foi uma coisa também que a gente tratou um pouco antes. É assim, nosso objetivo com o podcast sempre é assim, eu estudei um pouco do direito, mas não necessariamente a gente quer saber das coisas. A gente quer trazer realmente a pergunta que as pessoas muitas vezes em casa têm, não Uhum. tem a possibilidade de estar com um profissional assim. E como você mesmo falou, a mídia ela trabalha com certos viés, né? Então, por exemplo, os jornais da tarde eles têm que vender a notícia, eles têm que vender a informação. Então a gente sabe que tem repórter em cada delegacia esperando os fatos acontecerem, e aí eles vão lá e trazem lá o sensacionalismo, Sensacionalismo, isso. tudo que envolve e tal. E eu, como consumidor final, acabo achando o seguinte, cara, o Brasil tá acabado, não presta, tá tudo errado. Até essa posição, né, que você falou, que você já ouviu isso em julgamento, né, advogado de bandido, não sei o que lá, fazendo uma associação do seu trabalho com a questão do delito do seu cliente e tal. E aí, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: com a sua experiência, com o que você tem vivenciado, você acha o Brasil um país violento e injusto? Se você acha, quais seriam assim os mecanismos para a gente melhorar esse quadro? E aí eu vou emendar com uma outra situação que a gente aqui tem uma realidade, eu mesmo, eu nunca visitei um centro de detenção, uma presídio. penitenciária tal. Você, por já atuar nesse ramo e também já ter o contato com esses centros, assim, você acredita que eles são como é que fala? Ele prepara o indivíduo para Ressocializa. ressocializar o indivíduo. E aí, o que você acha disso? O que você pode comentar pra gente? Cara, eu acho o Brasil é um país violento. Ele é sim um país violento. O Brasil precisa passar por diversas reformas, né? Mas o que o pessoal não está preparado para ouvir é que o Brasil precisa passar por uma reforma cultural, tá? Para que você, não adianta você reclamar dizendo que o Brasil não prende. Cara, nós temos uma população carcerária de 1 milhão de pessoas. Se prende no Brasil. Muitas dessas pessoas são inocentes. Eu não estou aqui fazendo apologia dizendo que tem que soltar todo mundo. Mas
tudo tem que ser feito com critério. É isso que o advogado defende. O Brasil ele precisa fazer uma reforma do Código Penal, uma reforma do Código de Processo Penal, mas o Brasil precisa, isso aí para você deve ouvir isso com muito orgulho. O Brasil precisa de pessoas como o Wilkes, os educadores, cara. Você precisa formar na base para que esse adulto ele tenha menos possibilidade de se tornar um criminoso. Você precisa possibilitar esse cara, essa pessoa, esse indivíduo, esse jovem, para que ele no futuro ele não cometa crimes. Entende? Então o Brasil ele não está preparado para isso hoje, né? Ele precisa haver essa mudança. Então ele é um país violento, sim, mas existem caminhos que com a educação, por exemplo, existem caminhos para que você mude esse cenário, né? Você precisa melhorar a educação base, né, do ensino fundamental. Você precisa trazer lazer. Eu sou advogado além da área criminal, a única área que eu atuo são áreas de regularização fundiária. Então eu atuo hoje em aproximadamente 10 comunidades como advogado. Eles têm litígios fundiários e eu acabo fazendo esse trabalho de intervenção para resguardar o direito dessas pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência econômica. Não tem nenhum lazer. Quando você chega numa comunidade, tá, aqui na zona norte de São Paulo, que é meu reduto, essas crianças elas não têm lazer. O que elas crescem vendo? O que está na porta delas? Pois é. Tá na porta delas é aquele cara que ele já, infelizmente, já está inserido na vida do crime, na criminalidade, mas ele tá com, eles chamam de Mizuno de 1000. Ele tá com um tênis daquele, tá com uma moto, tá com um óculos legal na cara, tá com uma camiseta que tem um bichinho aqui que todo mundo sabe qual que é, né? Então, e o cara tá comendo pizza, o cara sai. Como que você vai travar esse jovem de não entrar para a vida do crime se ele tá vendo aquele outro cara ali nessa vida? Que trabalho que vem sendo feito para que aquele jovem não tenha aquela pessoa como referência? Muitos deles não têm, os pais são ausentes, não só por uma questão de separação, ou porque o pai largou da mãe, ou porque a mãe é sozinha, porque eles precisam trabalhar o dia inteiro. Como que se muda isso? Adianta você aumentar a pena? Adianta só você criminalizar? Tem sim que criminalizar, mas tem que ser feito um trabalho para 20 anos, para 30 anos. Sim. Para você reduzir isso. Então esse é o primeiro ponto. Agora, como que se faz? Assim, existem vários fatores, mas acho que a educação é um deles. O lazer. E a educação, eu até brincava, né? Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. E no ensino médio, ensino fundamental 2 e médio, eu até falava para as pessoas que para converter a minha escola em um presídio, era só tirar algumas grades. Porque, assim, é um ambiente extremamente... hostil, grade. Aí a gente entrava, eu contava, ó, entrava, tinha o portão da escola, aí tinha mais um portão, uma grade. Aí entrava, tinha outra grade para ir pros corredores. Aí tinha outra grade que era para acessar o andar de cima e outra grade para acessar o andar de baixo. Aí no corredor, no meio, tinha outra grade para você passar. E tinha a porta da sala. Aí na porta da sala tinha grade na janela. Aí tinha, sei lá, aqueles bloquinhos pra entrar, assim, do lado. O que você vai tirar dali? Como que você vai querer que uma criança, um adolescente saia dali? Pô, como é bom aprender. Nossa, eu consigo enxergar um futuro promissor na minha frente, sabe? É muito difícil, cara. É muito difícil porque, assim, se não houver, ô Felipe, essa mudança... Por que eu falo de 20, 30 anos? Bom, mas o jovem que tá com 5 anos hoje, daqui 10 anos ele já tem 15. Mas, do jeito que as nossas comunidades elas crescem, eu tô falando porque eu atuo em comunidades. Esses jovens com 20 anos, eles são pais. Então você começa a mudar a mentalidade dele para refletir no filho dele. Sim. Né? Eles precisam entender o que é ter disciplina, o que é ter ordem. A juventude hoje ela passa por um problema que talvez eu entenda que é o maior, que é a facilitação de tudo.
Tudo que você quer, você precisa de uma informação, você joga no Google, você joga no ChatGPT, você tem essa informação. Eles acham que por essa facilitação e pela habilidade que eles têm com eletrônicos, eles já estão prontos para fazer e viver tudo e não estão. A falta de lidar com a frustração, que a gente já comentou aqui Sim. várias vezes, né? Por que o Brasil hoje empreende tanto? Já analisou esse estudo? Porque a juventude não quer seguir ordem de gestor. A juventude, ela não quer, ela quer ser a dona do próprio nariz. Não que isso esteja errado, longe disso. Mas até para que você seja um empreendedor, isso tem que ser feito com planejamento, com critério. Por quê? Porque nas comunidades em que eu atuo, eu pego muito no pé sobre isso. Ah, não quero trabalhar. Vou montar meu salão aqui dentro da comunidade. Aí não dá certo. Porque já tem outro salão. Porque o outro cara já montou há mais tempo. A comunidade, ela é um leque, o dinheiro circula pela comunidade. Mas até para você ser um empreendedor dentro da comunidade, tem que fazer com critério. E a juventude ela não está preparada para isso. Por isso que eu disse que lá, agora, alguns minutos atrás, que para você mudar, nossa, mas você está falando de empreendedorismo, porque isso reflete na vida do ser humano, do indivíduo. E, consequentemente, vai para a esfera penal, criminal. Então você precisa mudar a cultura. Sim. Mudou a cultura, você vai atingir, eu acho que resultados mais satisfatórios nos adultos que virão, e a partir daí você começa a ter uma redução na criminalidade. Claro, você tem que ter um incentivo para o jovem, acesso à educação, a lazer, entretenimento, para que esse adulto não se torne um criminoso, consequentemente vai parar no centro de detenção provisória, que nem você falou. Que é um mundo dentro do mundo. É um outro mundo. É uma outra realidade, é uma outra atmosfera, é uma outra vida. As leis são aplicadas de maneira diferente. Eu vou falar isso aqui correndo o risco de nego acabar com a minha raça, mas assim, o Estado não tem o controle 100% do que acontece nas unidades prisionais. Entende? Olha o perigo disso. Sim. O cara tá custodiado pelo Estado e o Estado não tem o controle efetivo do que acontece lá dentro. Até entrar na porta do que a gente chama lá de raio, que é do pavilhão, ok. Dali pra dentro, É outro governo. eles não têm controle. A ideia de ressocialização, então, ela Muitas vezes é pro crime, né? O que, Às vezes o o que cara entra parece com um é que ele crime- está entrando pra escola ali dentro, né? De uma... Às vezes o cara tá entrando com um crime pequenininho e sai que de o cara- lá. pensa o seguinte, quando você entra lá, tem condutas que você vai ter que adotar Sim. por uma questão de convivência. Lá dentro, Às vezes até sobreviver. só pessoas que cometeram... Vamos imaginar utopicamente que todo mundo ali não tem inocente. Sim. Então o cara é colocado num lugar que são criminosos ali. Só tem culpado. Só tem culpado. Qual que vai ser o tipo de conversa? Como que isso... de que forma você ressocializa o cara fazendo isso? Deixando o cara lá, livre, o cara não tem uma tarefa, a disputa por vaga de trabalho é um absurdo para se conseguir. Não existem planos ou incentivos para que, de alguma forma, aquele cara aprenda a voltar a conviver em sociedade. Não, mas a saidinha ela serve para isso. Ela serve para isso. Mas você acha que um cara que tá preso, muitas vezes dormindo de valete, que dormindo de valete é quando dorme cada um com uma cabeça para um lado, porque a cadeia tá super lotada. Dormindo de valete, quando ele vem pra rua de novo, você acha que ele vai querer voltar para aquilo lá? Ele já tá, Nem ele muito. já tá cumprindo pena, né? Já tá no inferno. Aí a gente tem, e o número é pequeno de evasão, é de 5% só, para quem vem de saidinha e não volta, né? Mas, cara, cadê a ressocialização? Não tem. O Estado tem que promover isso. O Estado precisa promover isso. Sim. Senão a gente vai continuar tampando o sol com a peneira. Cara, nosso tempo, infelizmente, é curto. Sim. Mas eu queria entrar com você ia falar sobre crimes hediondos, acabei esquecendo. Mas, cara, a desculpa perfeita que a gente sempre fala, mas hoje eu acho que é diferente. Por favor, volte, cara. Assim que Voltar. você tiver um tempo na sua agenda, você fala com o Will, ó, tô com um tempo aqui, tal Sim. dia. Porque não dá. 1 hora não dá, 1 hora e meia, não tem como.
Porque Não existe. falar com o Alan é assim, a gente tá trabalhando no propósito do podcast, é chegar em conversas que não saem por aí. Não sai, Porque exato. você tá tocando em pontos que você vivencia, você tá lá, você tá vendo e você tem muito para contribuir. Então assim, a nossa horinha aqui foi pouco. E fala de uma forma bem clara, né? Bem didática também. E você tem um presente aí que possivelmente vai render um processo ou não. A ver. gente pensa assim que uma das coisas também que as comunidades são carentes são de artes, É de né? arte. Já Então eu falamos acho sobre que isso arte aqui. é também uma coisa que pode chegar para agregar. E aqui eu quero deixar o meu presente com você, né? Que é a minha Obrigado, tradicional muito obrigado. caricatura, tá? Eu assim, eu não, acho que eu vou abolir esse quadro, porque é tão Não, cara, tô interessante. brincando, tô As brincando. conversas são tão interessantes que eu fico aqui, mano, Ah, fazendo, tá, eu falo, entendi. cara, eu quero Sim. participar. Aí eu fico fazendo. Mas é de coração e a gente ficou muito feliz, assim, de verdade, de ter você aqui, mano. É uma alegria imensa e realmente, quando tiver aí essa agendinha, Por favor. retorna Por com a favor. gente e traz a esposa também, Sim, porque aí a sim, gente sim. abre o leque para vários temas e assim que tiver disponível, você é nosso convidado para retornar. Cara, Certo, Phil? Certo, mais que certo, doutor. Pelo amor de Deus, muito obrigado mesmo. Quero que você deixe aí suas considerações finais, claro, suas Quem redes tá aí. precisando de um advogado? Eu, É agora. eu tava buscando na cabeça, falei, mano, será que eu conheço alguém que tá enrascado? Falei, já tem alguém pra indicar, mas felizmente ou infelizmente eu não conheço. gente, assim, eu não sei nem como agradecer. Porque o papo foi tão descontraído, foi tão leve. E a gente conseguiu, num período curtíssimo de tempo, abordar tantos temas. Sim. Eu espero que eu tenha sido claro para Nossa. trazer minimamente um pouco mais de conhecimento para vocês acerca do que é a atuação de advogado, do que é o mundo jurídico, né? E muito obrigado. Will, quando você me entregou aquela caricatura lá em 2019, ela simboliza um marco, porque minha vida mudou a partir daquela caricatura. Foi quando eu tinha acabado de receber o AB, eu recebi um pouco antes e postei depois no meu Instagram. Então representou um marco, minha vida mudou completamente. E aqui vai representar outro marco, porque vir aqui hoje, passar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, que não é muito, mas o pouco que eu consigo passar de maneira descontraída, com uma recepção dessas, é muito gratificante. Então saibam que estou já me convidando também para voltar o quanto antes. Feliz. Muito pelo amor de obrigado. Deus, né? Não, que isso. A gente agradece demais, doutor. Meu, parabéns mesmo pelo seu profissionalismo, pela sua didática. Acho que você consegue convencer qualquer juiz. Não tem jeito. Tem jeito. E Eu fala pra falei do galera. Better Call Saul, mas não tem nada a ver com Saul. Não, nada a ver. E fala pra galera aí como te suas achar redes, nas é suas verdade, redes, sim. precisando de um advogado, uma Exato. assessoria Você tá na jurídica. cadeia assistindo isso daqui? Olha só. Você que tá com problema jurídico, principalmente na seara criminal, entre em contato. O Instagram é adv_AT Pedrosa. Você Tá. poderia falar, é melhor ligar pro Alan. Isso, pode ligar pro Alan. Pode ligar. Doutor Alan Teixeira. Também me encontra, tá bem posicionado lá. Boa. E tomara que não precise. Mas para quem Se precisar, precisar. Quem precisar Exato. gastar o seu réu primário, Por favor. ou eu vou fazer a defesa para manter o seu réu primário. é isso aí. Gente, esse foi o papo de hoje. Espero que vocês gente. tenham gostado, tenham acompanhado. Não se esquece de curtir, de compartilhar. Se inscreve no nosso canal. Ó, a maioria das pessoas que assistem aqui no nosso canal não são inscritos. Então, é rapidinho, se inscreve aí, ativa as notificações que toda vez que a gente tiver um episódio novo, você vai ser avisado, né, Will? Com certeza. E segue a gente no Instagram também, @mentear podcast. E TikTok e só, né? Só tô no TikTok, aí. no Instagram e no YouTube. Então, brigadão pra você que acompanhou e semana que vem estamos aí de novo. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.